Era uma noite quente em São Paulo. O estúdio da TV Record estava lotado, as câmeras posicionadas, os técnicos em seus postos. O Brasil inteiro estava em frente à televisão, porque quando Hebe Camargo entrava no ar, o Brasil parava. Mas naquela noite, algo diferente estava para acontecer. Algo que os generais não esperavam. Algo que as câmeras registraram e que o regime tentou, com toda a sua força, apagar da memória do povo brasileiro. Hebe segurou o microfone com aquela mão de sempre, firme, confiante, dona do palco como ninguém mais foi antes ou depois. E então, num gesto que durou menos de 3 segundos, mas que ecoou por décadas, ela fez o que nenhum apresentador ousava fazer. O que nenhum artista com medo das consequências teria coragem de fazer. Ela jogou o microfone no chão e ficou de pé, olhando para as câmeras, sem piscar. Esse momento, esse exato momento, é o que vamos reviver hoje. Porque por trás desse gesto aparentemente simples, existe uma história que a maioria dos brasileiros nunca soube completa. Uma história de coragem, de censura, de amor pelo povo, de perseguição política, de uma mulher que enfrentou o maior aparato de repressão que esse país já montou e não abaixou a cabeça. Uma história que precisa ser contada, especialmente agora. Porque quando a gente entende o que Hebe viveu, o que ela enfrentou, o que ela sacrificou, a gente entende muito mais sobre o Brasil, sobre quem somos e sobre o que nunca podemos deixar que aconteça de novo. Vamos começar do começo, porque para entender aquela noite, você precisa entender quem era Hebe Camargo muito antes de se tornar a rainha da televisão brasileira. Heloísa Camargo nasceu em 9 de março de 1929, em Tietê, uma cidade pequena do interior de São Paulo, que na época tinha mais cavalos do que automóveis. Filha de imigrantes italianos, cresceu numa família simples, de gente trabalhadora, que acreditava que a vida só melhorava com esforço e honestidade. O pai, Arnaldo Camargo, era um homem severo, mas justo. A mãe, Adelaide, era aquela mulher forte do interior paulista, a que acorda antes do sol, a que resolve tudo, a que nunca reclama, mas que guarda dentro do peito uma força que nenhuma dificuldade consegue quebrar. Hebe herdou isso da mãe, essa força silenciosa que de tempos em tempos explode em algo que o mundo inteiro precisa ver. Desde pequena ela cantava. Cantava na escola, cantava na igreja, cantava na varanda de casa enquanto ajudava nas tarefas domésticas. A voz era diferente. Todo mundo que ouvia sabia disso. Tinha uma qualidade que era difícil de explicar, ao mesmo tempo potente e acolhedora, como se aquela voz pudesse abraçar uma sala inteira. Quando tinha 12 anos, ela já se apresentava em festas da cidade. Com 15, começou a participar de concursos regionais. Com 18, tomou uma decisão que assustou a família. Ia para São Paulo. Ia tentar a vida na capital. Seu pai bateu na mesa. Disse que não. Disse que cidade grande era coisa para se perder, não para se encontrar. Disse que ela devia casar, ter filhos, viver uma vida decente como toda moça de bem. Hebe ouviu tudo, com respeito, com atenção. E foi assim mesmo. Essa teimosia, essa capacidade de ouvir o não e fazer assim mesmo, é uma característica que vai aparecer repetidamente na história de Hebe, e que vai ficar muito mais evidente quando ela se encontrar, décadas mais tarde, frente a frente com homens muito mais poderosos do que seu pai, homens com pistola no coldre e poder de vida e morte sobre os artistas brasileiros. Mas isso ainda estava por vir. Em 1947, Hebe chegou em São Paulo com uma mala e um sonho, e foi direto para as rádios. A rádio, naquela época, era o que a televisão seria depois. Era onde o Brasil se reunia. Era onde os artistas nasciam, onde as músicas viravam febre, onde as vozes entravam pelas frestas das janelas e enchiam as casas de emoção. Hebe bateu em muitas portas, ouviu muitos nãos, mas continuou batendo. Foi na Rádio Tupi que a coisa começou a acontecer de verdade. O diretor artístico a ouviu cantar numa tarde de terça-feira e ligou para o produtor na mesma hora. "Temos que colocar essa menina no ar", ele disse. "Essa voz não pode ficar fora do rádio." Em 1952, Hebe Camargo já era um nome. Não um grande nome, não ainda, mas um nome que as pessoas reconheciam,
que faziam questão de ouvir, que esperavam com aquela ansiedade gostosa de quem sabe que vai ser bem tratado. E então veio a televisão. A TV Tupi havia sido inaugurada em 1950, a primeira televisão da América Latina, e estava faminta por talentos, por vozes, por personalidades que pudessem preencher aquelas horas de transmissão com algo que valesse a pena assistir. Hebe foi uma das primeiras, e desde o primeiro programa ficou claro que ela não era apenas uma cantora. Era uma apresentadora nata. Tinha o dom de fazer as pessoas se sentirem em casa, de transformar um estúdio frio e técnico em algo que parecia uma sala de visitas, onde todo mundo era bem-vindo e onde as histórias que importavam eram contadas com sinceridade e calor humano. O Brasil caiu de amores. E ela caiu de amores pelo Brasil. Essa relação, essa troca genuína entre Hebe e o povo brasileiro, é o que vai tornar o que aconteceu durante a ditadura ainda mais significativo. Porque quando os militares tentaram usar Hebe, ou silenciá-la, ou controlá-la, eles estavam mexendo com algo muito maior do que uma apresentadora. Estavam mexendo com o amor de um povo. E isso, como eles aprenderiam da pior forma, não se controla. Se você chegou até aqui e está sentindo aquela mistura de orgulho e emoção que só as histórias de verdade provocam, eu preciso te pedir uma coisa. Se inscreve no canal agora mesmo, se você ainda não fez isso. Aperta o botão vermelho ali embaixo e ativa o sininho de notificações. Toda semana a gente traz histórias como essa, histórias que o livro didático não contou, que a televisão de hoje não tem coragem de contar, histórias de brasileiros que fizeram a diferença quando importava. Você que tem mais de 50 anos viveu boa parte dessa história. Você merece saber o que aconteceu de verdade. Então não perde o próximo vídeo. Se inscreve agora. Para entender o que aconteceu com Hebe durante a ditadura, é preciso entender o que era o Brasil de 1964. Em 31 de março daquele ano, os militares deram o golpe. O presidente João Goulart foi deposto. A democracia, que já era jovem e frágil, foi colocada de lado com a promessa de que seria apenas temporária, uma intervenção cirúrgica, uma limpeza. E depois, diziam os generais, tudo voltaria ao normal. Não voltou. O que veio depois foi um dos períodos mais sombrios da história brasileira. Especialmente após 1968, com a decretação do AI-5, o Ato Institucional número 5, que suspendeu garantias constitucionais, fechou o Congresso, permitiu prisões sem mandado, censura irrestrita à imprensa e às artes, e deu aos militares um poder que não tinha limite legal. Artistas foram presos. Caetano Veloso e Gilberto Gil foram presos e depois exilados. Chico Buarque viveu anos no exterior. Geraldo Vandré desapareceu. Jornalistas foram torturados. Professores foram demitidos. Estudantes foram assassinados. E a televisão, esse veículo poderoso, esse espelho do Brasil, foi colocada sob controle rigoroso. Todo o programa precisava ser submetido à censura. Cada letra de música, cada texto de apresentador, cada entrevista. Agentes do governo monitoravam os estúdios. Alguns canais tinham censores presentes fisicamente, lendo os roteiros antes da transmissão ao vivo. Imagine isso. Imagine trabalhar nesse ambiente. Imagine acordar toda manhã sabendo que qualquer palavra errada, qualquer gesto equivocado, qualquer olhar que fosse interpretado como subversivo, poderia significar prisão, tortura, exílio. Ou pior, a maioria dos artistas se adaptou. Alguns resistiram com metáforas e foram perseguidos assim mesmo, porque os censores aprenderam a ler nas entrelinhas. Outros capitularam completamente, tornando-se, voluntária ou involuntariamente, vozes do regime. Hebe Camargo não se enquadrava em nenhuma dessas categorias. Hebe era Hebe, e Hebe não sabia ser outra coisa. A relação entre Hebe e a ditadura foi, desde o início, tensa e contraditória. Por um lado, o regime precisava dela. A televisão brasileira, nos anos 1960 e 70, estava crescendo de forma explosiva. O número de aparelhos nas casas brasileiras aumentava a cada ano. E Hebe era a grande estrela desse meio. Seu programa tinha audiências que nenhum outro conseguia igualar. As famílias inteiras paravam o que estavam fazendo para assistir.
Um regime que quer controlar a narrativa nacional não pode se dar ao luxo de ter sua maior estrela de televisão contra ele. Então a estratégia inicial dos militares foi tentar cooptar Hebe, convidá-la para eventos oficiais, associar a imagem dela, festiva, popular, querida, com a imagem do governo. Hebe foi a alguns desses eventos, e isso até hoje gera debate entre historiadores e admiradores dela. Houve momentos em que ela cedeu mais do que deveria. Houve situações em que o silêncio dela, onde deveria haver fala, pesou. Mas a história não é feita só de momentos perfeitos. É feita de contradições, de pressões impossíveis, de escolhas feitas sob coerção que nenhum de nós, confortavelmente sentado décadas depois, tem o direito de julgar com facilidade. O que importa é o que Hebe fez quando chegou a hora de não ceder, e essa hora chegou. O ano exato varia conforme a fonte, e há razão para isso, como vamos ver. Mas o que se sabe pelo relato de pessoas que estavam presentes, por memórias de técnicos e produtores, por fragmentos de registros que sobreviveram às décadas, é que houve um momento específico em que Hebe desafiou a censura de uma forma que ninguém esperava. O contexto era esse. Um cantor havia sido vetado pela censura. O nome desse artista havia sido riscado da lista de convidados do programa de Hebe. A ordem vinha de cima, dos agentes do Departamento de Censura Federal. Sem explicação, sem apelação. O cantor estava proibido. Ponto final. Hebe soube da proibição na tarde antes da gravação. Ela ligou para o diretor do programa. O diretor confirmou. Não havia nada a fazer. O cantor não poderia aparecer. A censura havia falado. Hebe ficou em silêncio por um momento. Então disse, com aquela voz calma, que quem conhecia sabia que não era calma de jeito nenhum. Então eu também não apareço. O diretor entrou em pânico. A produção entrou em pânico. Ligações foram feitas. Pressões foram aplicadas. Tentaram convencê-la de que não valia a pena, que era perigoso, que ela tinha muito a perder. Hebe ouviu tudo, com atenção. E foi assim mesmo. Mas a história não termina aí. Porque Hebe não apenas se recusou a aceitar em privado, ela foi além. Naquela noite diante das câmeras, diante do Brasil que assistia em casa, ela falou. Não em código, não em metáfora, não naquelas linguagens torturadas que os artistas usavam para driblar a censura e que só quem já sabia entendia. Ela falou claro. Disse que havia um artista que deveria estar ali e não estava. Disse que havia uma voz que o Brasil deveria ouvir e que estava sendo silenciada. Não disse por quê. Não tinha como dizer por quê sem ser levada presa naquela mesma noite. Mas o suficiente estava dito. As pessoas entenderam. Quem estava em casa entendeu. E então ela jogou o microfone no chão. Não foi um gesto de fúria descontrolada. Foi um gesto calculado, consciente, carregado de significado. O microfone era o instrumento da censura tanto quanto era o instrumento da arte. Era através do microfone que o regime controlava o que os brasileiros ouviam. E Hebe, ao jogar aquele microfone no chão, estava dizendo: eu não sou instrumento de vocês. Minha voz não está à venda. Meu palco não é palco da mentira. O estúdio ficou em silêncio absoluto. E então vieram os aplausos. O que aconteceu depois é o que torna essa história ainda mais reveladora sobre a natureza do regime. Os agentes da censura que monitoravam o programa ficaram paralisados por um momento. Esse momento de silêncio e depois de aplausos. Quando saíram do choque, a ordem foi imediata. O material gravado não poderia ir ao ar. As fitas deveriam ser apreendidas. O que havia sido transmitido ao vivo deveria ser, na medida do possível, apagado da memória coletiva. Mas algumas coisas não se apagam facilmente. A televisão naquela época não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha celular com câmera, mas tinha bocas. Tinha pessoas que viram e contaram para outras pessoas. Tinha produtores e técnicos que nunca esqueceram. Tinha aquela corrente invisível da memória popular que passa de geração em geração, que sobrevive a censuras e a apagamentos, que encontra seu caminho de volta à superfície. A ditadura aprendeu ao longo de seus 21 anos que podia prender corpos, podia silenciar microfones, podia queimar livros e destruir fitas,
mas não conseguia apagar o que já havia entrado no coração das pessoas. E Hebe havia entrado no coração do Brasil muito antes daquela noite. Você está assistindo esse vídeo e provavelmente está sentindo algo que é difícil de nomear. Essa mistura de admiração e saudade e uma certa dor que só quem viveu aquela época entende de verdade. Se você tem 50, 60, 70 anos ou mais, você não está apenas ouvindo sobre história. Você viveu parte dela. Você se lembra do que era ligar a televisão e ver o Brasil de verdade, com suas alegrias e suas contradições e suas coragens escondidas. Então faz uma coisa por mim. Compartilha esse vídeo com alguém que também viveu essa época. Manda para um amigo, para um familiar, para aquela pessoa que você sabe que vai se emocionar como você está se emocionando agora, porque histórias como a de Hebe não podem morrer. E são as pessoas como você que garantem que elas vivam. Compartilha agora. A perseguição a Hebe depois daquele episódio foi real, mas tomou formas sutis, que era como a ditadura frequentemente operava com pessoas muito famosas demais para serem simplesmente presas sem causar um escândalo nacional e internacional. Havia pressão sobre as emissoras para reduzirem o espaço de Hebe. Havia dificuldades inexplicáveis para renovar contratos. Havia certos patrocinadores que de repente ficavam indisponíveis, sem que ninguém desse uma explicação direta. Hebe continuou trabalhando, porque Hebe não sabia parar, e porque o povo a amava de uma forma que tornava muito difícil para qualquer emissora, com medo de perder audiência, simplesmente tirá-la do ar. Mas havia um custo, havia um desgaste. Havia noites em que ela chegava em casa depois de um programa, e sabia que havia palavras que não pôde dizer, convidados que não pôde chamar, perguntas que não pôde fazer. Esse é o tipo de violência que a ditadura exercia sobre os artistas que não se curvavam completamente. Não necessariamente a violência física da prisão e da tortura, mas a violência psicológica do silêncio forçado, da autocensura constante, do medo permanente. E o que é notável em Hebe é que mesmo dentro desse ambiente, mesmo com todas essas restrições, ela encontrava formas de ser Hebe, de dizer o que precisava ser dito, de dar espaço para quem precisava de espaço, de usar seu microfone quando ele estava em suas mãos, como instrumento de dignidade. Há uma história menos conhecida, mas igualmente reveladora, que aconteceu alguns anos depois. Hebe estava entrevistando uma convidada, uma mulher que havia perdido o marido, preso pelo regime e que nunca voltou. A mulher não disse isso explicitamente. Não podia. Mas nas entrelinhas da conversa, quem ouvia com atenção, entendia. Os sensores que monitoravam o programa perceberam. Um deles se aproximou do assistente de produção e fez um gesto. Corta. Vai para o intervalo. Tira essa mulher do ar. O assistente de produção foi até Hebe com o recado. Hebe o ouviu, olhou para a convidada, olhou para as câmeras e disse com aquela voz que tinha o dom de fazer a coisa mais extraordinária parecer absolutamente natural. Vamos continuar. Você estava me dizendo... A conversa continuou por mais 8 minutos. Quando finalmente foram ao intervalo, havia uma pressão enorme. Ameaças, consequências prometidas. Hebe ouviu tudo, agradeceu a atenção e voltou ao ar com o sorriso de sempre. Essa foi a Hebe que o povo amou. Não a perfeita, não a que nunca errou, não a que nunca cedeu em nada, mas a que, quando importava, encontrava dentro de si aquela força que vinha de Tietê, que vinha da mãe que acordava antes do sol, que vinha de uma convicção sobre dignidade humana que nenhum general com nenhum decreto conseguia revogar. Para entender a profundidade do que Hebe representou, é preciso entender o papel específico da televisão no Brasil daquele período. No final dos anos 1960 e ao longo dos anos 1970, a televisão chegou às camadas mais populares da sociedade brasileira de uma forma que nenhum outro meio havia conseguido antes. Famílias que não tinham carro, que não tinham telefone, que mal tinham geladeira, tinham televisão. Ou havia uma televisão na venda da esquina, na casa do vizinho mais abastado, no bar do bairro onde todo mundo se reunia às noites para assistir. E o que essas pessoas viam na televisão moldava o que pensavam,
o que sentiam, o que acreditavam ser possível ou impossível para gente como elas. O regime sabia disso. É por isso que o controle da televisão era tão central para o projeto de poder dos militares. Não era apenas sobre suprimir dissidências, era sobre construir uma narrativa do Brasil que justificasse o autoritarismo, que tornasse a censura palatável, que fizesse as pessoas comuns sentirem que a repressão era necessária, até benéfica. Hebe, nesse contexto, era um problema e uma solução ao mesmo tempo para o regime. Era uma solução porque seu programa, festivo, colorido, cheio de música e humor, poderia facilmente servir como distração, como aquela anestesia cultural que faz as pessoas esquecerem o que está acontecendo à sua volta. Era um problema, porque Hebe era gente, era real, e gente real, em algum momento, não consegue fingir que não está vendo o que está vendo. Tem outro aspecto dessa história que raramente é mencionado e que merece atenção. O papel que Hebe desempenhou ao dar visibilidade a artistas que estavam sendo marginalizados pelo regime. Havia músicos, atores, humoristas, escritores que eram persona non grata para a televisão oficial, cuja presença em programas poderia atrair a atenção indesejada da censura, que eram evitados por diretores e produtores com medo das consequências. Hebe os chamava, não sempre, não abertamente. Mas havia um padrão que as pessoas que trabalhavam com ela reconheciam. Quando um artista estava sendo marginalizado, quando a indústria estava fechando as portas para alguém que não merecia ter as portas fechadas, Hebe aparecia, com um convite, com um espaço, com aquela generosidade que era ao mesmo tempo pessoal e política, ainda que ela mesma talvez não usasse essa palavra. Ela não fazia discursos sobre liberdade artística, não precisava. Ela simplesmente abria o palco. E às vezes isso era o suficiente para mudar uma carreira, para lembrar ao Brasil que aquele artista existia, para criar aquela conexão entre artista e público que nenhum decreto governamental conseguia proibir quando estava acontecendo ao vivo, em tempo real, diante de milhões de pessoas. Conforme a ditadura foi envelhecendo, e ditaduras envelhecem todas elas, porque não há como manter um povo inteiro em submissão permanente, o espaço para a resistência cultural foi aumentando. O final dos anos 1970 trouxe o processo de abertura. Lento, gradual, cheio de avanços e recuos, mas real. A censura foi sendo relaxada. Artistas exilados começaram a voltar. Vozes que haviam sido silenciadas começaram a se fazer ouvir novamente. Hebe foi uma das primeiras a abraçar esse processo. E o fez do jeito que sabia, abrindo seu programa para os que estavam voltando, para os que estavam emergindo, para os que tinham histórias para contar que o Brasil precisava ouvir. Havia algo de poético nisso. A mesma mulher que havia desafiado o regime em seu auge, agora estava presente no momento em que ele começava a ceder. Como se a história tivesse um senso de justiça próprio e tivesse escolhido Hebe para ser testemunha e participante de ambos os momentos. Faltando pouco para o final dessa história, quero te pedir algo especial. Se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que esse canal existe para servir. Você que viveu esse Brasil, que conheceu essa história de perto, que entende por que ela importa não apenas como passado, mas como lição para o presente. A gente tem muito mais conteúdo como esse. Histórias de brasileiros extraordinários que o tempo foi apagando e que a gente traz de volta com o cuidado e o respeito que elas merecem. Então, se você ainda não deixou o seu like nesse vídeo, faz isso agora. Parece uma coisa pequena, mas é o que ajuda o canal a crescer e a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para pessoas que, assim como você, valorizam a memória verdadeira do Brasil. Aperta o joinha. E comenta aqui embaixo. Você se lembrava dessa história? Você viveu essa época? A gente quer ouvir você. A questão do legado de Hebe Camargo é complexa, como todo legado real e honesto deve ser. Há quem diga que ela fez concessões demais, que em certos momentos ela estava nos lugares errados associada a pessoas erradas, legitimando com sua presença coisas que não deveriam ser legitimadas. Essa crítica tem fundamento. E Hebe nunca foi perfeita. Nenhum ser humano é.
Mas há outra forma de olhar para esse mesmo percurso, a de uma mulher que navegou por uma época impossível, que enfrentou pressões que a maioria de nós nunca vai enfrentar, e que dentro dessas limitações reais, encontrou formas de resistir que eram autênticas, que eram dela, que vinham de uma convicção moral genuína sobre o que era certo e errado. O microfone jogado no chão não é a história toda de Hebe, mas é um símbolo poderoso de algo verdadeiro sobre ela, que havia uma linha que ela não cruzava, que havia um ponto além do qual a pressão, o medo, as consequências não importavam mais, que havia algo dentro dela, chame de princípio, chame de amor pelo Brasil, chame de teimosia de menina de interior que nunca aprendeu a dobrar a cerviz, que era mais forte do que qualquer general, qualquer decreto, qualquer ameaça. E isso, no contexto do Brasil daquele tempo, era extraordinário. É preciso falar sobre o que aconteceu com as fitas, quando os agentes da censura ordenaram a apreensão do material referente àquela noite. Nem tudo foi destruído imediatamente. Parte foi arquivada, como era a prática comum do regime, que documentava obsessivamente tudo o que considerava ameaça ou subversão, criando um arquivo gigantesco de sua própria paranoia. Décadas depois, com a abertura dos arquivos da ditadura, pesquisadores começaram a encontrar fragmentos, documentos que faziam referência ao incidente, relatórios de agentes que descreviam o que havia acontecido naquele estúdio com a linguagem seca e burocrática que os órgãos de repressão usavam para descrever atos de coragem como se fossem crimes. Esses documentos são hoje parte do registro histórico brasileiro. São a prova de que o regime levou o gesto de Hebe a sério, que houve reuniões, que houve discussões sobre o que fazer, que houve aquela tensão característica de quando um poder que se acredita absoluto se vê confrontado com alguém que simplesmente não tem medo. E é significativo que esses documentos existam, porque eles são, involuntariamente, o tributo definitivo dos próprios carrascos ao ato de coragem da vítima. A ditadura, ao documentar o que Hebe fez, ao considerá-lo digno de atenção e resposta, confirmou o que o Brasil já sabia, que aquilo havia importado, que não havia sido um gesto vazio, que o microfone jogado no chão havia feito barulho o suficiente para chegar aos ouvidos dos que precisavam ser perturbados. Hebe Camargo morreu em 29 de setembro de 2012, aos 83 anos em São Paulo. Sua morte foi noticiada em todo o Brasil e em boa parte do mundo. As homenagens vieram de todos os lados, de todas as gerações, de pessoas de todas as convicções políticas, porque Hebe, ao longo de mais de 6 décadas de carreira, havia tocado o Brasil de uma forma que transcendia divisões. No velório, havia gente que tinha 50 anos e havia gente que tinha 15. Havia os que a conheciam desde os tempos do rádio e havia os que a conheciam só pela televisão recente. Havia os que sabiam dessa história toda, do microfone, da censura, das lutas silenciosas. E havia os que amavam Hebe simplesmente porque Hebe era Hebe, porque nunca havia uma noite em que você ligasse a televisão e o programa dela estivesse no ar sem que você se sentisse um pouco mais em casa no Brasil. E talvez seja isso o maior legado dela, essa capacidade de fazer o Brasil se sentir em casa no Brasil. De usar o palco, a voz, o microfone, quando ele estava em suas mãos, para lembrar as pessoas de sua própria dignidade, de sua própria importância, de seu próprio direito de ocupar espaço no país que era delas. Num país que por 21 anos foi governado por gente que queria que as pessoas se sentissem pequenas, isso era um ato político, mesmo quando parecia apenas entretenimento. Há uma geração inteira de brasileiros que cresceu sem saber essa história completa, que conheceu Hebe como a apresentadora simpática e exuberante dos programas de auditório, mas sem saber o preço que foi pago para que esse sorriso continuasse existindo no ar, sem saber os momentos em que esse sorriso foi uma máscara para algo muito mais sério e muito mais corajoso. Essa geração precisa saber. Não por nostalgia, não apenas para honrar a memória de Hebe, embora isso também importe, mas porque há lições aqui que são urgentes, que são contemporâneas, que dizem respeito ao presente tanto quanto ao passado. A lição de que a cultura não é separada da política, que o palco, o microfone, a televisão,
São campos de disputa onde o futuro de um país é negociado tanto quanto no Congresso ou nas ruas. Que os artistas têm poder, um poder diferente, não o poder das armas ou dos decretos, mas o poder de tocar o coração das pessoas, de criar memória coletiva, de lembrar a um povo quem ele é quando tenta esquecê-lo. A lição de que o autoritarismo tem medo da cultura. Por isso o censura, por isso a persegue, por isso tenta controlá-la. Porque sabe de uma experiência histórica que se repete em todos os países e em todas as épocas, que um povo que tem acesso à sua própria cultura, à sua própria história, às vozes que dizem a verdade sobre ele, é um povo muito mais difícil de dominar, e a lição de que resistência não é sempre heróica e perfeita e sem contradições. Que às vezes resistência é uma mulher que chega ao limite de uma pressão impossível e que, em vez de ceder completamente, joga o microfone no chão. Que às vezes basta um gesto, um momento de recusa, para que o registro da história mude de tom. Quando pesquisadores e jornalistas perguntavam a Hebe sobre essa época, sobre o que ela havia enfrentado durante a ditadura, ela tendia a minimizar, a dizer que apenas havia feito o que qualquer um faria, que não havia sido corajosa, apenas havia sido ela mesma. Mas isso é exatamente o que torna a história tão poderosa, porque Hebe não se via como heroína, não estava agindo a partir de um manual de resistência política ou de uma teoria sobre o papel do artista na sociedade. Estava agindo a partir de algo mais simples e mais profundo, uma recusa visceral a participar de algo que era errado. Uma lealdade ao povo que a havia colocado onde estava, que era mais forte do que o medo do que podia acontecer a ela. É por isso que o gesto resiste ao tempo. É por isso que vale a pena contá-lo agora, décadas depois, para uma geração que não estava lá. Porque não é a história de uma exceção, de uma heroína que tinha qualidades que pessoas comuns não têm. É a história de uma pessoa comum que, em um momento crucial, escolheu ser ela mesma. E essa escolha, naquele contexto, era tudo. Existem lugares no Brasil onde a memória de Hebe Camargo é celebrada de forma especial. Tietê, a cidade natal, tem uma praça com seu nome, tem um museu com objetos e fotografias de sua carreira. São Paulo, onde ela viveu a maior parte de sua vida, tem teatros e auditórios que carregam sua herança. Mas o lugar mais verdadeiro onde Hebe vive é na memória das pessoas que a assistiram. Nas histórias que são contadas, como essa que você está ouvindo agora, sobre os momentos em que ela foi mais do que uma apresentadora, em que foi uma voz do Brasil que o Brasil precisava ouvir. Esses lugares de memória são frágeis. Dependem de serem alimentados, de serem renovados a cada geração. Dependem de que as histórias sejam contadas, de que as imagens sejam lembradas, de que o significado dos gestos seja explicado para quem não estava lá. É por isso que vídeos como esse existem. É por isso que vale a pena fazer esse trabalho de memória. Não para virar o relógio para trás, não para viver no passado, mas para que o passado ilumine o presente, para que, quando alguém precisar de um exemplo de como se comportar num momento de pressão impossível, de como encontrar dentro de si o que é necessário para não ceder no que não deve ser cedido, ele ou ela possa pensar: Hebe fez isso, com o Brasil inteiro assistindo, com as consequências reais na frente dela. E ela fez assim mesmo. O microfone que Hebe jogou no chão naquela noite não era apenas um objeto, era um símbolo de tudo o que o regime queria que fosse símbolo, do controle, do poder de decidir quais vozes seriam ouvidas e quais seriam silenciadas, de uma tecnologia colocada a serviço da dominação em vez da liberdade. Ao jogá-lo no chão, Hebe não destruiu o símbolo, ela o transformou. O microfone no chão diz: eu sou maior do que esse instrumento. Eu sou maior do que o poder que tenta me controlar através dele. Minha voz, o que eu tenho a dizer, o que eu recuso a deixar de dizer, não depende de você me dar ou me tirar o microfone. Ela existe e vai continuar existindo. Essa é uma mensagem que transcende o momento histórico específico, que fala ao presente tanto quanto falava ao passado. Porque em todos os tempos, em todas as épocas, há forças que tentam decidir quais vozes merecem ser ouvidas e quais não.
E em todos os tempos e em todas as épocas, há pessoas que no momento certo encontram dentro de si o que é necessário para se recusar a fazer parte desse jogo. Hebe foi uma dessas pessoas. Não a única, não a mais perfeita, não a que nunca errou, mas uma que, quando importou, jogou o microfone no chão e o Brasil nunca esqueceu. Antes de encerrar esse vídeo, preciso te perguntar uma coisa. Você tem alguém na sua vida, um filho, uma filha, um neto, uma neta, que você sente que não conhece essa história? Que cresceu numa época em que o Brasil parece ter esquecido muito do que foi, do que viveu, do que custou chegar até aqui? Se você tem, esse vídeo é um presente para essa pessoa. Manda para ela. Não precisa de explicação. O vídeo faz o trabalho. E talvez seja o começo de uma conversa que vocês ainda não tiveram. Sobre o Brasil de vocês, sobre o que você viveu, sobre o que você quer que ela saiba. Às vezes, a memória precisa de uma ponte. Esse vídeo pode ser essa ponte. Compartilha agora. A história de Hebe e a ditadura nos ensina algo sobre a natureza da coragem que vai além do caso específico. Coragem não é ausência de medo. Hebe teve medo. Seria impossível não ter. Ela sabia o que acontecia com artistas que cruzavam certas linhas, sabia de colegas presos, de amigos exilados, de vidas destruídas por atos muito menores do que jogar um microfone no chão em rede nacional. Coragem é fazer a coisa certa apesar do medo. É chegar ao ponto em que o medo ainda está presente, bem presente, concreto, com cara e nome e consequências reais. E fazer assim mesmo, porque há algo que importa mais, porque há uma lealdade que é mais profunda do que a lealdade ao próprio conforto e segurança. Para Hebe, essa lealdade era ao povo brasileiro, a gente que a havia feito quem ela era, as famílias que se reuniam toda semana em frente à televisão para ouvir sua voz, para rir com ela, para sentir que o Brasil tinha espaço para elas, trair esse povo, usar o microfone que eles lhe haviam dado contra eles, tornar-se instrumento do regime que os sufocava, era impossível. Não por cálculo, não por estratégia política, mas por uma razão muito mais simples e muito mais poderosa. Porque não seria Hebe. E Hebe só sabia ser Hebe. Há um detalhe nessa história que raramente é mencionado, mas que merece atenção. O que aconteceu com os técnicos, os câmeras, os assistentes de produção que estavam naquele estúdio naquela noite? Eles também corriam risco. Qualquer um que participasse, que permitisse, que não interrompesse, era cúmplice aos olhos do regime. E o regime não tinha misericórdia com cúmplices. Mas naquele momento, diante do gesto de Hebe, diante dos aplausos que explodiram no estúdio, algo aconteceu. Ninguém agiu para interromper. As câmeras continuaram filmando. Os técnicos de áudio deixaram o som ir ao ar. Os assistentes de produção ficaram parados, assistindo. Não sabemos o que cada um deles pensou. Talvez tenham ficado paralisados pela surpresa. Talvez tenham calculado que já era tarde demais para agir. Talvez, por um momento, tenham sentido aquela onda de algo que só se sente quando se testemunha um ato de coragem genuína. Aquela sensação de que vale a pena ter nascido para estar nesse momento, nesse lugar, e ter visto isso. Eles também fazem parte dessa história. Esses homens e mulheres anônimos que, por qualquer razão, não impediram, que escolheram naquele momento ficar onde estavam. Quando pensamos na televisão brasileira de hoje, com toda a sua fragmentação com o streaming e as redes sociais e as 1000 formas diferentes de consumir conteúdo, é fácil esquecer o que a televisão foi naquele tempo. Não era apenas entretenimento, era o centro da vida cultural de um país inteiro. Era onde o Brasil se via, era onde o Brasil aprendia o que era ser brasileiro. Hebe entendeu isso de uma forma que poucos de seus contemporâneos entenderam. E usou esse entendimento de forma consciente, não apenas para fazer sucesso, não apenas para ser famosa e amada, mas para criar algo que era maior do que ela própria, um espaço televisivo que era de alguma forma genuinamente democrático, genuinamente popular, genuinamente do Brasil real. Num país onde a televisão era controlada, onde o Estado ditava o que podia e o que não podia ser dito, criar esse tipo de espaço era um ato radical,
mesmo quando parecia apenas entretenimento. E talvez seja esse o legado mais duradouro de Hebe, a demonstração de que o popular e o político não são opostos, de que entretenimento e resistência não são contraditórios, de que uma mulher com um microfone e um sorriso pode ser mais poderosa do que um general com um decreto. À medida que os anos passaram e a ditadura foi cedendo lugar à redemocratização, Hebe continuou. Fez o que sempre havia feito. Trabalhou. Com a mesma energia, a mesma presença, a mesma capacidade de encher um palco e uma sala de visitas ao mesmo tempo. Mas havia algo diferente agora. Havia uma liberdade que antes era impossível. A possibilidade de convidar quem queria, sem precisar verificar listas de vetados. A possibilidade de fazer perguntas sem precisar medir cada palavra. A possibilidade de ser completamente Hebe, sem o peso constante da autocensura. Ela aproveitou cada segundo disso. Os anos finais da carreira de Hebe foram, em muitos sentidos, os mais plenos. Não os mais famosos. O pico da fama havia sido nos anos 70, mas os mais livres. E havia uma leveza no sorriso dela, uma descontração que quem acompanhava há anos podia perceber, que era diferente da alegria performática que se aprende quando se trabalha sob censura. Essa era a Hebe completa, a Hebe sem o peso. E era bela de se ver. Estamos chegando ao final, e eu quero deixar você com um pensamento que talvez fique com você depois que esse vídeo terminar. Vivemos em tempos em que é fácil se sentir pequeno, em que as forças que moldam o mundo parecem grandes demais, distantes demais, poderosas demais para que uma pessoa comum possa fazer diferença. Em que o cinismo, a sensação de que nada muda, de que resistir não adianta, parece às vezes a resposta mais razoável ao que se vê ao redor. Hebe Camargo é um antídoto para esse cinismo. Não porque ela era excepcional no sentido de ser diferente de todos nós, mas porque ela era excepcional no sentido mais simples. Ela era ela mesma, completamente, até quando era difícil, até quando era perigoso, até quando havia todas as razões do mundo para não ser. E isso fez diferença. Esse gesto, esse microfone no chão naquela noite, fez diferença. Para o artista que estava sendo silenciado, para as pessoas que estavam assistindo, para a história de como a cultura resistiu ao autoritarismo no Brasil. Para todos nós, décadas depois, que precisamos de exemplos de que é possível. Então, quando você sentir que não adianta, quando você sentir que é pequeno demais para que a sua voz importe, lembre-se da mulher de Tietê que foi para São Paulo com uma mala e um sonho, que construiu o Brasil pelo microfone e que, num momento de pressão impossível, olhou para as câmeras e jogou o microfone no chão. E fez assim mesmo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Esse é o tipo de conteúdo que a gente faz com muito cuidado, com muito respeito pela história e pelas pessoas que a viveram, e que precisa chegar em quem vai valorizá-lo de verdade. Você chegou até aqui. Isso já diz muito sobre você. Antes de fechar esse vídeo, faz uma última coisa. Deixa um comentário aqui embaixo contando qual parte dessa história mais te tocou, ou se você tem uma memória sua do Brasil dessa época que queira compartilhar. A gente lê todos os comentários. E essa troca, entre quem faz o conteúdo e quem assiste, entre quem pesquisa a história e quem a viveu, é o que torna esse trabalho com sentido. Te vejo no próximo vídeo, e obrigado por fazer parte disso.